Às Vezes Eu Quero Sumir, novo filme que já está em cartaz nos cinemas com distribuição da Synapse, tem o título original de Sometimes I Think About Dying, o que vai nos remeter automaticamente à diva Lana Del Rey, que disse em seu álbum Born to Die, Eu Preferi Estar Morta. Aliás, por que esse não é o título nacional? Imagina que excelente. Você vai querer ingresso pra quê? Eu Preferi Estar Morta. Não é? Assim, tem um molho, tem um sabor. Às Vezes Eu Quero Sumir também tem um saborzinho, mas Eu Queria Estar Morta tem um diferencial. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou um adorável cinéfilo estudante de cinema, sejam bem-vindos de novo ao meu canal. E hoje estamos na videocrítica de Às Vezes Eu Quero Sumir, o novo filme de Rachel Lambert, que eu pude assistir na cabine de imprensa. Um beijo para Synapse Distribution e vamos comentar sobre o filme. How you doing, Fran? Not bad. I'd love to introduce you all to the newest member of our little family. This is Robert. Hello. Hey. Fran, right? Bom, o longa conta a história da Fran, que tem depressão. E eu poderia dizer que a história é basicamente isso. Mas assim, é isso. A Fran tem depressão. Ponto. Seria uma sinopse. A Fran é um tipo de pessoa que acha a vida como um todo realmente impossível. Ela tem 30 e poucos anos e trabalha em um escritório organizando planilhas. E ela se embarricou atrás dessa rotina totalmente rígida, monótona, onde ela tem pouquíssima ou nenhuma interação social com quase ninguém. Inclusive, os primeiros longos minutos do filme são todos da Fran praticamente em silêncio. Mas não é que a Fran seja uma personagem mal educada por não falar com os outros. Ela simplesmente não entende as dinâmicas de conversa, não entende a dinâmica do papo furado, da conversa sobre o clima. Para ela é como se o murmurinho do escritório estivesse sendo falado em árabe. E a Fran é uma personagem depressiva, com algumas idealizações suicidas. Por isso o título Sometimes I Think About Dying. E ela constantemente se vê morta em alguns devaneios em fogueiras, ou na praia, ou às vezes ela se vê num escritório com uma cobra do lado. Ela tem esses momentos de pensamento intrusivo, que aliás o filme dirige muito bem isso, né, a Rachel Lambert, porque ela coloca uma grande harpa para ilustrar isso, e aí entra uma música toda melódica e aquela fotografia bonita no devaneio da Fran. É um pouco mais devaneio do que pensamento intrusivo, eu diria. Eileen foi um filme que eu vi recentemente que lidou bem com o pensamento intrusivo, com a rapidez com a qual ele vem. A Fran tem devaneios um pouco mais lentos, um pouco mais lânguidos. Mas ao mesmo tempo, a Fran não parece suicida. Não parecem idealizações suicidas. Parece que ela vê algo de agradável na morte. O silêncio, a calmaria. É uma personagem bastante complicada. E aí nós temos que dar todo o crédito e aclamação a Daisy Ridley. Como a Daisy Ridley é subestimada na indústria cinematográfica. Essa mulher é excelente. E eu não vejo ela em quase nada depois de Star Wars. Aqui ela interpreta um papel muito silencioso, muito contido e muito difícil, porque a Fran é uma personagem com apatia quase que total e absoluta, e ela precisa fazer com que isso seja crível e que não pareça só uma atuação robótica, e ela consegue de maneira magistral. E é interessante também como a Rachel Lambert ajuda a Daisy Ridley nisso, né? Porque ela filma os tiques da Fran de uma maneira muito interessante. É o jeito que ela morde os lábios, o jeito que ela cruza os pés e fica balançando eles embaixo da mesa. E a câmera da Rachel Lambert também faz uma coisa muito interessante, que é focar em pontos muito escusos. Sabe quando você tá olhando pro nada e aí o seu olhar fica meio assim? Tipo, você tá vendo alguma coisa. Vamos supor, você tá vendo esse quadro aqui. Você não tá olhando pra mim, eu tô falando, mas você tá olhando pro quadro. E aí parece que seu olhar tá longe, assim. De alguma maneira ela faz isso com a câmera. Ela foca a câmera em lugares muito específicos. É um caderninho, é a mão de alguém, é um copo, é uma coisa que não tem nada ali. Você tá olhando pro nada. E é exatamente essa sensação que eu tive assistindo Às Vezes Quero Sumir. É esse olhar vazio. E a Fran, ela passa quase ali de maneira imperceptível pelo escritório em que ela trabalha. Aliás, a única vez que a gente vê alguém pouco interagindo com ela é quando pedem para ela assinar a carta de despedida de uma outra funcionária. E todo mundo escreveu longas mensagens de não poderemos viver sem você. E a Fran simplesmente escreve: feliz aposentadoria, Fran. Ela é muito sucinta.
E eu achei essa cena muito interessante, porque ela vê as pessoas cordialmente se referindo à funcionária que tá indo embora, dizendo pra ela como ela é importante, como as pessoas não conseguem viver sem ela, e ela não se sente dessa maneira. Mas então chega um novo cara nesse escritório, que é o Robert, um novo funcionário, que começa a interagir com ela e que chama a atenção dela. E eles trocam mensagens no escritório e a Fran faz ele rir, ele convida ela pro cinema, e você pensa, nossa, agora vão se abrir as janelas pra Fran, as janelas sociais pra ela. Mas não, porque ela vai pegar um monte de tijolos, vai fazer um muro e vai se encastelar. E isso é o filme. É um filme sobre autossabotagem. É muito interessante como a Fran tá sabotando uma relação que poderia ser, né, totalmente saudável e normal pra ela. Porque ela não se sente interessante ou digna de ser interessante. Ela verbaliza isso várias vezes no filme. É que ela não se acha interessante, que ela acha que ela é uma pessoa muito difícil de ser amada. E são coisas que, de certa forma, todos nós já sentimos. Todos nós já tivemos alguma sensação parecida com isso. E gosto como o filme referencia isso para o espectador também. Tem sido um período bastante recorrente de filmes que falam sobre esse tema de pessoas com alguns transtornos mentais. Tartarugas Até Lá Embaixo, que eu já fiz crítica no canal, também falou a respeito, e quero traçar um paralelo aqui porque alguns desses filmes tentam abordar a dificuldade de se lidar com uma pessoa com esses transtornos. A Daisy, amiga da Asa em Tartarugas Até Lá Embaixo, menciona em uma das cenas como a Asa é difícil, como ela é cansativa, como ela em muitas doses machuca ou entristece, e ela menciona como ela acha a personagem extremamente autocentrada. Pra ser honesto, aquela cena de Tartarugas Até Lá Embaixo dói em mim. Se eu fosse a Asa, eu jogaria a Daisy do carro. E essa é uma coisa muito recorrente nesse tipo de relação, que é, muitas vezes as pessoas depressivas ou as pessoas que têm algum transtorno psíquico são vistas como egoístas ou arrogantes ou autocentradas porque querem. É como se ninguém levasse em conta as dificuldades de interação social que elas possuem e as dificuldades de entender como funciona a mecânica de certas relações, sejam amizades, relacionamentos, tudo isso acontece. Esse filme, Às Vezes Quero Sumir, ele é um pouco mais gentil com a personagem, mas o Robert também tem um momento parecido com ela. Inclusive, a última linha de diálogo do filme é uma das coisas mais dolorosamente cortantes que eu assisti. Eu fiquei 1 hora parado assim, igual aquele meme que a Carol Conká tá assim, desse jeito. O filme tem uma fotografia muito bonita, um trabalho de composição de cenários muito bem feito, aquele tom um pouco mais de sépia, aproveita bastante as paisagens de Astoria, né? O filme é rodado no Oregon, e é interessante também que o filme foi rodado durante a Covid, e apesar do filme não se passar na Covid, ele parece um resquício da Covid, ele também parece um resquício de como a pandemia aleijou as nossas relações sociais, nos tornou pessoas mais introvertidas e com mais dificuldade de lidar com os outros. É, sem dúvidas, um excelente trabalho. Acho que a Fran é uma personagem muito sofrida, que tá num estágio muito difícil. Ela se encontra naquele momento onde, pra ela, é mais fácil se esconder na sua solidão do que tentar se abrir pra uma nova pessoa. E, assim, é belo. É simples, é bonito, é um filme muito contido, você não vai encontrar grandes peças de diálogo, você não vai encontrar grandes momentos interpretativos, mas é uma obra muito redonda, que merece ser assistida. Acho que foi um dos melhores retratos que eu já vi desse tipo de introversão, desse tipo de autossabotagem. É um trabalho brilhante, vale a pena com certeza ser assistido. Às Vezes Quero Sumir já está em cartaz nos cinemas. Found me on the road to Genoa. I like you. I want to get to know you. But you just won't let me. And I don't know what to do. It's confusing. What do you want from me? Why is it so hard with you? Do you wish you could unknow me? It's hard, isn't it? Being a person. I did what I could. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, deixe também um comentário, compartilhe com quem gosta de cinema e inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das novas críticas. E nós nos vemos lá.